Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Este Mundo Tem Jeito. Um tanto irregular nas suas edições, a ideia era que fossem duas, pelo menos por semana, mas os dias têm andado tão corridos ultimamente que é necessário, se torna imperioso que elejamos prioridades. E uma das prioridades nesse momento, se não a prioridade, é a busca do serviço, do trabalho voluntário de atendimento emocional, de atendimento fraterno, de conversa com as pessoas, porque o momento emocional pelo qual passa a humanidade é bem difícil e todos nós podemos, na medida do nosso possível, fazer alguma coisa nesse sentido. Uma mensagem pelo WhatsApp, uma ligação, um e-mail, uma mensagem nas redes sociais de apoio, conversar com pessoas que a gente sabe que estão sentindo de uma maneira mais dolorida esse momento que estamos vivendo. Enfim, esse preâmbulo é só para dizer que realmente está difícil manter uma regularidade no blog, no podcast, Este Mundo Tem Jeito, mas vamos fazendo o nosso possível. E que seja assim. Porque se nós forçarmos a barra e desejarmos fazer o que está além das possibilidades, o que pode acontecer? Cansaço, frustração, ansiedade. E são três elementos dos quais nós não temos necessidade hoje em dia, não é? Então, caros amigos, uma palavrinha do além da espiritualidade nós tiramos da obra Caminho, Verdade e Vida, de Chico, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier por Emmanuel, que diz o seguinte: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui, uma asa, acolá, um dente a mais. Ali, desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. Este é o nosso querido Emmanuel, em mais uma pérola. A nossa dica cultural, filosófica, artística de hoje vem de um programa que foi lançado pela rede de televisão portuguesa, RTP, uma das maiores redes de Portugal, que fala sobre os animais, sobre a exploração dos animais no setor da pecuária e faz isso com uma delicadeza que os portugueses têm, em especial, de lidar com os temas, de transmitir mensagens. Fala também, mostra com bastante energia o descalabro das nossas relações com os animais e a nossa seletividade. Se de um lado, isso aponta o documentário com muito jeito. Se de um lado temos um carinho, um amor todo especial por determinada classe de animais, por outro, nós não temos isso ainda. E este programa que se chama E se nós falássemos, se nós animais falássemos, isso ele faz com muita propriedade. Então recomendo aqui, vou deixar o link aqui embaixo para que todos assistam e se fizer sentido, e eu acredito que faz, compartilhem e, sobretudo, vamos refletir a respeito. Boas notícias, esta aqui dá o que pensar. Nós precisamos trazer aqui sempre, essa é uma meta do podcast, trazer notícias que fujam um pouco da realidade, digamos, exposta nas mídias hoje, que é a cobertura da pandemia, todos os seus efeitos, a cobertura da política, da economia. Esta aqui fala, também saiu em um jornal de Portugal, traz uma reportagem sobre o abraço a vacas. Abraçar vacas tornou-se solução para corações solitários na pandemia. Muito interessante dar uma olhada nessa matéria. Tá certo, está acontecendo ali uma exploração, é cobrado ingressos, enfim, tem alguns pontos que nós não concordamos muito, mas a ideia em si nos faz pensar. Interessante, né? Que nesse momento de solidão forçada, de distanciamento social, as pessoas estejam procurando os recursos do reino animal também para suas carências. Que coisa isso! Nos leva a pensar realmente
na questão da exploração animal e nos leva a refletir, poxa, se nós buscamos uma relação de carinho, de afeto, através de um abraço a uma vaca num momento de solidão como essa, por que faz sentido continuar com a exploração destes mesmos animais para que eles compareçam às nossas mesas na forma de bifes? Pois é, fica a dica, analisem, vejam só essa reportagem, ela é realmente muito interessante e dá muito o que pensar. Por falar em mesa, a nossa sessão aqui de prato com paz e amor, pois é, por falar em abraço nas irmãs vacas, poderíamos nós ser gratos por esse carinho, não as colocando em nosso prato. Aqui então vai mais um exemplo de prato delicioso do pessoal do perfil Receitas Veganas Simples no Instagram, que é um bolinho de grão de bico sem glúten e salada, que parece ser e certamente é delicioso. Sigam lá o Instagram deles, estará aqui no texto da postagem. E chegando aqui no final, o comentário principal do nosso podcast de hoje, a notícia é de fevereiro, mas nesse mês da mulher é preciso falar mais sobre essa notícia. A nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala tornou-se a primeira mulher a ser diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Essa nomeação aconteceu em fevereiro e ela começou já está trabalhando desde o dia 1º de março. Diz a nova diretora que uma OMC forte é vital se quisermos nos recuperar completa e rapidamente da devastação causada pela pandemia. Estou ansiosa para trabalhar com os membros para moldar e implementar as respostas políticas que precisamos para fazer a economia global funcionar novamente. Ela tem 66 anos, ela é economista especializada em finanças globais, foi diretora de operações do Banco Mundial, onde trabalhou por 25 anos e ela fez um feito danado, porque foi a primeira mulher a comandar o Ministério das Finanças da Nigéria e é a primeira mulher a presidir a OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela também presidiu a Aliança Global para Imunização e Vacinação e liderou um dos programas da OMS de luta contra a Covid. Meus amigos, minhas amigas, entre reconhecimentos por seu trabalho estão, entre outros, a indicação como uma das 8 mulheres que inspiram na luta anticorrupção pela Transparência Internacional em 2019, uma das 50 maiores líderes mundiais pela revista Fortune em 2015 e esteve entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a Time, em 2014. Ela é, de novo, nigeriana, um país antigamente chamávamos assim, hoje nem se usa mais esse termo, um país do terceiro mundo. Ela é negra e ela dá um exemplo maravilhoso, lindo, um exemplo de persistência e de trabalho no bem. E, caros amigos, ela dá também um exemplo sobre como devemos todos nós, apesar de todas as dificuldades, os desequilíbrios que o mundo vive hoje em dia, desequilíbrios por conta de gênero, de raça, de nível social, étnico, ideológico, ela mostra que sim, é possível vencer a tudo isso, é possível, apesar da estupidez masculina no planeta, criar, alimentar projetos e vê-los acontecerem. Um grande exemplo, uma figura que precisa ser destacada ainda bastante ao longo dos próximos meses e anos, com certeza, para que sirva de exemplo. Caros amigos, esse é o recado de hoje do podcast Este Mundo Tem Jeito. Se fez sentido para você, curta, compartilhe, leve adiante, deixe aqui seus comentários, sugestões sobre o que podemos fazer para melhorar, enfim, que tipo de informação trazer. A ideia aqui é realmente estimular as reflexões, trazer boas notícias para mostrar a todos que, sim, de fato este mundo tem jeito. Até a próxima, grande abraço a todos e cuidem-se!